Olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos lá, vamos para mais uma aulinha falando sobre as orações adjetivas. Na nossa aulinha anterior falamos um pouco sobre o pronome relativo, falamos também sobre a semântica, né? O sentido das orações adjetivas, uma aula muito importante, muito importante. E agora vamos ver a classificação. A classificação mais simples, mais fácil. Deixe-me compartilhar aqui com vocês uma apresentaçãozinha aqui. Vamos lá. Tá aqui. Vejam. Ok? Deixa eu ver se tá. Deixa eu ver se ela tá compartilhando mesmo. Tá, beleza. Então, olha só, galera. Vamos aqui falar um pouquinho sobre a oração adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Na nossa aulinha anterior, eu já tinha até colocado essa projeção aqui para vocês. Ó. Orações subordinadas adjetivas são ligadas ao nome da oração principal e exercem função de adjetivo sobre esse nome. Claro, olha aqui, ó. Assim, o que no período simples chamamos de adjetivo, no período composto chamaremos de oração subordinada adjetiva. Tranquilo? Falamos já sobre isso aqui, né, meus amores? Oração subordinada adjetiva. Vejam vocês aqui, ó. Essa foi uma redação satisfatória. Aqui, como eu tenho apenas um único verbo, tá vendo? Eu tenho, então, um período simples. Se é período simples, eu tenho, então, apenas uma única oração. Beleza? Aqui não, ó. Aqui eu já tenho um período composto, dois verbos, duas orações. Aqui, esse adjetivo qualifica a redação. Aqui, esse adjetivo, e aí é uma oração inteira, porque tem verbo, também qualifica redação. A diferença é que aqui eu tenho um termo simples, um nome, um adjetivo. Aqui eu tenho uma oração. Beleza? Bom, vejamos como é que funciona o processo da oração adjetiva. Já falamos, né? Ela, quando desenvolvida, ela é introduzida por um pronome relativo, que, quem, qual, cujo, onde, como, quanto, quando. Beleza? Olha aqui, ó. Primeiro exemplo aqui. Meu pai comprou um carro que custou caro. Esse pronome que aqui, ó, substitui o termo carro. Meu pai comprou um carro. O carro custou caro. Para evitar a repetição de um termo, de um nome, eu uso então o pronome relativo. Meu pai comprou um carro. O carro custou caro. E aqui eu tenho a oração principal, tá vendo? E aqui eu tenho a oração subordinada adjetiva. No caso aqui, ela é restritiva. Vejamos agora essa outra construção aqui, ó. Meu pai comprou um carro. O carro que meu pai comprou custou caro. Basicamente, a estrutura é a mesma. Só temos aqui um pequeno detalhe. As orações adjetivas, subordinadas adjetivas, é muito comum que essa oração apareça entre a oração principal. Então, oração principal, o carro custou caro. Ora, como é que eu sei qual é a principal? Como é que eu sei qual é a subordinada? No caso aqui das adjetivas, a subordinada é aquela oração introduzida pelo pronome relativo.
introduzida, tá? Pelo pronome relativo. Que, quem, qual, cujo, onde, como, quanto. Beleza? Então, olha aqui, ó. Aqui, galera, tem um macetezinho interessante para vocês. Olha só. Meu pai comprou um carro que custou caro. Aqui está o pronome. Então, aqui inicia a oração subordinada. Vejam, o carro que meu pai comprou custou caro. Aqui está o pronome. Aqui inicia a oração subordinada. Eu normalmente coloco assim, facilita pra caramba a vida da galera, hein? Olha só. Aqui está o pronome relativo, beleza? Confere. Aqui está o pronome relativo, beleza? Confere. Então vamos lá. Antes desse pronome aqui, eu tenho um verbo? Antes dele eu tenho um verbo? Sim. Meu pai comprou um carro. Eu tenho um verbo. Se eu então tiver um verbo antes do pronome, significa dizer que a oração principal ela estará inteira antes da subordinada. Vejam, aqui, antes desse pronome, eu tenho o verbo não, significa dizer que a oração principal continua depois da subordinada adjetiva. Então, olha aqui a oração principal. Ó. Meu pai comprou um carro. Nesse período, qual é a oração principal? O carro custou caro. Vamos lá, de novo, olha aqui, ó. Antes do pronome, eu tenho o verbo tenho, legal? Então, a oração principal estará inteira antes da subordinada. Antes do pronome, nesse caso, eu tenho o verbo não. Então, a oração subordinada estará entre a oração principal. Então, aqui está a oração principal. Ó. O carro custou caro. Essa é a principal. E aqui está a subordinada. A subordinada é aquela introduzida pelo pronome relativo. Veja o que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Se tiver um verbo antes do pronome relativo, a oração principal estará inteira antes da subordinada adjetiva. É o caso aqui, ó, tá vendo? A oração está inteira. Se não tiver um verbo antes do pronome relativo, tá aqui, ó. Se não tiver um verbo antes do pronome relativo, significa dizer o quê? Que a oração, olha aqui, ó, que a oração principal continuará depois da subordinada. Meus amores, não dá para dizer que isso aqui é uma oração principal, não. Não tem verbo, como é que pode ser oração? Para ser oração tem que ter verbo. Então, olha só, o carro custou caro. Pronto, essa é a oração. Tranquilo? Bom, vejamos aqui, ó. Orações subordinadas adjetivas restritivas. Eu tenho dois tipos de orações, as orações adjetivas. Eu tenho uma chamada restritiva e tenho uma outra chamada explicativa. Vamos voltar aqui um pouquinho para a gente ver aqui como funciona. Olha lá. O carro custou caro. Olha aqui. Oração principal. Tá vendo? O carro custou caro. É a primeira oração. É a oração principal. Que meu pai comprou. Esse pronome que aqui, ó, ele substitui o substantivo carro. É como então se eu dissesse assim, ó, o carro custou caro. Meu pai comprou o carro. Para que no meu dia a dia eu não fale assim, repetindo termos, eu utilizo então o pronome relativo. Aqui está o pronome relativo. Então vejam, agora o resto é moleza. Olha só, gente. As orações subordinadas adjetivas restritivas têm função de restringir, limitar o nome, ou seja,
termo na oração principal. Vejam, as pessoas que praticam esportes são mais saudáveis. Aqui eu tenho uma vírgula antes. Não. Então, essa oração aqui, ó, que praticam esportes, ela é uma oração porque tem verbo. Subordinada, porque ela desempenha uma função sintática da oração principal. Uma função de adjetivo, de adjunto adnominal. Olha aqui, ó. Oração subordinada, ela é adjetiva porque estabelece uma ideia, uma qualidade. E ela é restritiva porque não são todas as pessoas do mundo que praticam esporte. Eu tenho um grupo de pessoas. Aquelas que praticam esporte são mais saudáveis. As outras que não praticam, ora, eu entendo que não sejam tão saudáveis quanto as que praticam. Olha aqui, ó. Primeira oração. As pessoas são mais saudáveis. Segunda oração. As pessoas praticam esportes. Tá vendo? Eu tenho aqui, então, duas orações. Vale lembrar, meus amores, que esse pronome aqui, de novo, lembrando, ele substitui um termo já mencionado, tá vendo? As pessoas são mais saudáveis, as pessoas praticam esporte. Então, as pessoas é o sujeito da segunda oração. A mesma função tem o pronome relativo, sujeito. Vejamos aqui esse outro caso aqui, ó. Cuidado, isso aqui cai demais e confunde muito o aluno, o estudante. Olha só. Ele não disse o que todos estão dizendo. Vejam aqui, ó. Na verdade, a oração seria essa aqui, ó. Na verdade, a oração seria essa aqui. Vamos lá. Ô, rapaz, o que é isso? Por que está fazendo isso aqui? Tá, não vou dar conta de tirar, não. Então, vamos lá, galera. Primeira oração. Ele não disse. Essa é a primeira oração. Aí você vai pensar assim, professor, e o o? E o o, professor? Vejam, vou colocar ela aqui, então. Ctrl V. Que todos estão dizendo. Olha lá, galera. Deixa eu colocar aqui para você, então. Vejam. Observe aqui esse caso. Observe esse caso. Olha aqui. Ele não disse o que todos estão dizendo. Esse o que aparece aqui, tá vendo? Ele tem função de aquilo. Então, ele não disse aquilo, o qual todos estão dizendo. Esse o, quando ele aparecer junto ao pronome relativo, ele tem função de aquilo. Vale lembrar que ele faz parte da oração principal. Ó. Ele não disse o, ele não disse aquilo. Que todos estão dizendo. Ele não disse aquilo. Todos estão dizendo aquilo. Tá vendo que o pronome substitui o pronome demonstrativo? Então, olha aqui, ó. Sempre que aparecer a construção o que e o puder ser substituído por aquilo, a palavra que será um pronome relativo e o terá a função de pronome demonstrativo. Sendo este, ou seja, o pronome o antecedente do pronome relativo que. Parece confuso, muita informação, mas é bem tranquilo. Tenho a expressão o que? Tenho, professor. Então, esse o significa aquilo e o que é o pronome relativo. O antecedente desse pronome relativo será o pronome o, que significa aquilo. Então, veja, ó,
Ele não disse aquilo que todos estão dizendo. Ele não disse aquilo o qual todos estão dizendo. Tá? Beleza? Isso acontece, gente, com essa construção aqui, ó. O que. Lembrando, novamente, que o fará parte da oração principal. É o objeto direto aqui, no caso do verbo dizer. Ele não disse aquilo. Todos estão dizendo aquilo. Também será o objeto direto da segunda oração. Beleza? Olha aqui o exemplo, ó. Ele não disse aquilo o qual todos estão dizendo. Ele não disse aquilo, todos estão dizendo aquilo. Olha, nesse exemplo, temos uma oração subordinada adjetiva restritiva, informando que nem todas as pessoas, aí eu estou me referindo a essa aqui, ó. Nem todas as pessoas, tá vendo? São mais saudáveis. E assim, as que praticam esporte. A oração limita o tipo de pessoa que é mais saudável que outra. Beleza? Tranquilo? Então tá aqui a explicação. Olha só. Assim, as orações subordinadas adjetivas restritivas podem estar no meio da oração principal, como vimos lá em cima, mas sem o isolamento, sem vírgula. Elas também se referem apenas a uma parcela do grupo, e não a todos, não a uma totalidade. Galera, é tão simples, basta você olhar se tem a vírgula ou não. As pessoas que praticam esporte, tem vírgula antes do pronome? Não. Então ela é restritiva. Se eu tivesse uma vírgula aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Aí ela passaria a ser explicativa. Simples. Explicativa. Aqui eu estou dizendo, tá? Que algumas pessoas praticam esporte e elas são mais saudáveis. Com uma vírgula, eu estou dizendo que todas as pessoas praticam esporte. Estou tendo uma ideia de todos, tá vendo? Aí ela passa a ser explicativa. Todas praticam esporte e todas são mais saudáveis. Ok, beleza? Vamos ver agora a oração explicativa. Ela tem uma relação bem próxima. A ideia é a mesma da restritiva. A única diferença está aqui, ó. A única diferença é que na explicativa eu tenho uma pontuação, tá vendo? E ela tem a função de explicar. Ela não tem a função de restringir, de separar. Vejamos esse exemplo aqui, galera. Vocês vão entender legal agora. Olha, mandei um telegrama para meu irmão, que mora em Roma. Olha aqui, ó. Mandei um telegrama para meu irmão, que mora em Roma. Eu tenho aqui a vírgula? Tenho, então ela é explicativa. Se eu não tivesse a vírgula, ela seria restritiva. E a vírgula, gente, a ausência da vírgula ou a vírgula, isso faz uma diferença enorme. Com a vírgula, eu estou dizendo, olha aqui, ó. Com a vírgula, eu estou dizendo que eu tenho apenas um irmão e esse meu irmão mora em Roma. Então, vejam, mandei um telegrama para meu irmão, somente um, e esse meu irmão mora em Roma. Eu estou explicando, toda vez que eu me referi a uma explicação, eu estou me referindo a uma totalidade. Todos, tudo. E se for um, todo ele. Agora vejam aqui, ó.
Mandei um telegrama para meu irmão que mora em Roma. Ora, o que significa uma oração restritiva? Que eu posso separar de um grupo um e outro. Aqui eu estou dizendo que eu tenho mais de um irmão. Professor, como é que você sabe que você está dizendo que tem mais de um irmão? Gente, como é que eu posso separar de um grupo se eu tiver apenas um? Para eu separar, eu preciso ter no mínimo dois. Então, aqui, ó, mandei um telegrama para meu irmão, que mora em Roma. Eu tenho mais de um irmão, mas o telegrama foi enviado para quem? Para aquele que mora em Roma. De repente, eu tenho um outro irmão que mora em Paris. O certo é que eu tenho outro irmão, não sei, aqui não diz onde ele mora. Mas o telegrama foi enviado para quem? Para aquele que mora em Roma. Tá? Lembra o exemplo que eu coloquei assim, ó? Meu avô, que mora em Porto Alegre, virá passar o Natal conosco. Com a vírgula significa dizer que você tem apenas um avô e esse virá passar o Natal, mora em Porto Alegre. Sem a vírgula quer dizer que o seu avô de Porto Alegre virá passar o Natal. Você pode ter um outro avô, de repente mora em São Paulo, mas o que mora em Porto Alegre virá. Essa é a ideia, então, da restrição. Restrição é quando eu tenho outros, outras, vários. Explicação é quando eu tenho apenas um, ou quando eu tenho apenas todos. Todos. Beleza? Olha aqui, amores. Não confunda as adjetivas restritivas com as explicativas. As primeiras não possuem pontuação, ou seja, as restritivas, e se refere apenas a uma parcela de um grupo. É uma parcela, não são todos. Já as últimas, ou seja, as explicativas, sempre serão isoladas por pontuação, vírgula, né? E generalizam o conjunto a que se refere, ou seja, todos. Tranquilo? Beleza? Galera, olha só. Na aulinha passada eu tinha passado, aula passado, né? Estranho. Na aula anterior eu passei uns exercícios para vocês. Não apresentei a resposta. Vamos agora à resposta dos exercíciozinhos da aula anterior, tá? Sei que muitos fizeram. A galera do presencial já está com a resposta, bacana. Mas aqueles que estão no online, tá? Atenção aqui para a resposta agora. Dê a função sintática dos pronomes relativos nas frases a seguir. Chovia muito no dia em que cheguei de viagem. Aqui está a oração subordinada. Chovia muito no dia. Cheguei de viagem no dia. Qual é a função de no dia numa segunda oração aqui? Não é uma adjunta adverbial? De tempo. Choveu muito no dia. Cheguei de viagem no dia. Olha outra aqui, ó. Ela é uma das pessoas em quem ele tem confiança. Ela é uma das pessoas. Ele tem confiança nessas pessoas. Quem tem confiança, confiança é um nome. Como eu estou completando um nome, esse pronome em quem tem função de complemento nominal. Aqui o que tem função de adjunta adverbial. Vejam, é bastante moderna a estação de trem onde desembarcamos. Amores, o onde, ele tem ideia de lugar. Se é lugar, então é adjunto adverbial. Vejam, os alunos cujos trabalhos serão expostos no pátio devem procurar o professor. Então, aqui eu teria a primeira oração. Os alunos cujos trabalhos estão expostos no pátio devem procurar o professor. Tranquilo?
Bem simples, né? Olha aqui, ó, a função é de adjunta adnominal, cujo normalmente, gente, tem função de adjunta adnominal. Olha só, os alunos devem procurar o professor. Os trabalhos dos alunos serão expostos, tá vendo? Os trabalhos dos alunos é adjunta adnominal, serão expostos. Vejam aqui, ó, a outra. Há na vida momentos em que devemos ter muito coragem. Há na vida momentos, aqui eu faço a separação, ó, em que devemos ter muita coragem. Há momentos na vida, devemos ter, ó, há na vida momentos, devemos ter muita coragem em momentos. Tá vendo? É uma adjunta adverbial. Preciso conversar com os alunos, aqui está a primeira, que farão a segunda chamada. Preciso conversar com os alunos farão a segunda chamada. É o sujeito. Ainda não entendi os exercícios que o professor explicou ontem. Ainda não entendi os exercícios. O professor explicou os exercícios. Aqui, meus amores, basta você retirar o pronome e, no lugar dele, colocar o termo que ele substitui. Por exemplo, eu vou tirar o que e colocar aqui, por exemplo, ó, os exercícios. Olha, vejam só. Os exercícios o professor explicou ontem. O professor explicou ontem o quê? Os exercícios, tá vendo? É objeto direto. Explicou o quê? Os exercícios. Objeto direto. Então, eu tiro o pronome, no lugar dele coloco o termo que ele substitui. A função do termo substituído também será a função do pronome relativo. Por favor, empreste-me o dinheiro de que necessito. Quem necessita, necessita de algo, de alguém. Então, necessito do dinheiro. É um objeto indireto. Não trouxeram o material do qual tem necessidade. Necessidade é o nome. Necessidade de quê? Do material. Então, eu tenho aqui um complemento nominal. E a última aqui, ó. Não viram os ladrões pelos quais foram agredidos. Faltou uma essa aqui, né? Pelos quais foram agredidos. Vejam. Aqui, não viram os ladrões. Foram agredidos pelos ladrões. Pelos ladrões é o agente da passiva. Foram agredidos pelos ladrões. É o ser que comete a ação quando o sujeito recebe. Então, a função é de agente da passiva. O outro exercício aqui, gente. Use um pronome relativo e, se necessário, uma preposição para unir as duas orações, formando um período composto. Depois dê a função sintática do pronome relativo que você usou. Olha aqui, ó. Dê a função sintática e também a classificação da oração, né? Use um pronome, se necessário. Depois dê a função sintática do pronome relativo que você usou. Vou colocar aqui. Você usou e classifique as orações adjetivas. Pronto, vamos ver aqui. Olha lá. Essas são as fotos. Preciso dessas fotos. Você vai, então, usar um pronome ligando os dois. Essas são as fotos de que preciso. Por que eu usei a preposição de? Porque quem precisa, precisa de algo. Olha aqui, ó. A função sintática. Quem precisa, precisa de algo. Então, ele, o pronome, está aqui, ó. Ele tem função de objeto indireto. E a oração, ela é adjetiva restritiva. Eu não tenho vírgula, tá vendo? Outra aqui, ó. Esse homem quer falar com o delegado. O carro desse homem foi roubado. Olha aqui, ó. Esse homem
cujo carro foi roubado quer falar com o delegado. Vejam aqui, amores. Esse homem cujo carro foi roubado quer falar com o delegado. Esse homem quer falar com o delegado. Vejam, o carro desse homem é uma adjunta adnominal. Adjunta adnominal. E a oração é adjetiva. Adjetiva o quê? Restritiva. Adjetiva restritiva. O Rio de Janeiro atrai muitos turistas. Meu primo mora no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, onde ou em que meu primo mora, atrai muitos turistas. Rio de Janeiro me dá uma ideia de quê, gente? Rio de Janeiro me dá uma ideia de lugar. Então, é uma adjunta adverbial. Tem a vírgula antes do pronome? Tem. Então, ela é adjetiva explicativa. Vejam, vamos conversar com o professor. Esse professor vai aplicar o teste amanhã. Vamos conversar com o professor que vai aplicar o teste amanhã. Vamos conversar com o professor. O professor vai aplicar o teste. Qual é a função de esse professor? Sujeito. Tem vírgula antes do pronome? Não, então ela é adjetiva restritiva. E a última aqui, amores. Não vi essas fotos. Muita gente escreveu sobre essas fotos nos jornais. Não vi essas fotos sobre as quais muita gente escreveu nos jornais. É uma adjunta adverbial, aqui no caso, ó, uma adjunta adverbial de assunto. Qual é o assunto, gente, que muita gente escreveu? Sobre as fotos. Tem o vírgula antes? Não, então ela é adjetiva restritiva. Beleza? Faltava a gente corrigir esses exercíciozinhos aí. Legal, que bom que deu tudo certo. Amores, espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom aí para vocês. Fiquem todos com Deus. Beijos. Tchau, tchau, galera. Até mais. Fui.